Vamos pensar numa situação super comum na prática do direito de família. Sabe aquela execução de alimentos que se arrasta por anos e anos? Então, os filhos, agora já adultos, plenamente capazes, decidem que querem perdoar a dívida, virar a página. Parece um acordo simples, certo? Mas essa vontade toda acaba esbarrando numa regra do nosso ordenamento que parece inquebrável, e isso cria um verdadeiro paradoxo jurídico. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar exatamente como a jurisprudência conseguiu resolver essa questão. E o nó da questão está todo aqui neste artigo do Código Civil. Ele é taxativo. O direito a alimentos é irrenunciável. A norma parece não deixar margem para dúvida. Então a pergunta que fica é, se o direito não pode ser renunciado, como é que os filhos poderiam simplesmente perdoar a dívida? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar a fundo. Para a gente desvendar esse paradoxo, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada na natureza da obrigação alimentar. Depois, vamos fazer uma distinção que é crucial para resolver o impasse. Aí, a gente vê como o STJ pacificou o tema, explora a forma mais segura de colocar esse acordo no papel e, por fim, discute o que tudo isso significa para a nossa prática jurídica no dia a dia. Ok, vamos começar do começo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro revisitar os fundamentos da obrigação alimentar. Por que, afinal, ela é tão protegida pelo nosso sistema jurídico? Bom, a primeira coisa a lembrar é que o conceito de alimentos, no direito brasileiro, vai muito além de comida, né? Ele tem base lá no princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia é garantir uma vida compatível com a condição social da pessoa, incluindo tudo: educação, saúde, moradia, tudo que é necessário para um desenvolvimento pleno. E é por ser tão fundamental que o direito a alimentos tem esse verdadeiro escudo protetor. Essas características que vemos aqui: irrenunciabilidade, intransmissibilidade, incompensabilidade e impenhorabilidade são o que fazem dele, a princípio, um direito quase absoluto, inegociável. E é aqui que a coisa aperta. Com um escudo de proteção tão forte, como é que seria possível que os credores, mesmo já sendo adultos, simplesmente abrissem mão da dívida? Como é que a gente concilia essa proteção toda com a autonomia de vontade deles? E o cenário fica ainda mais interessante por causa desta súmula. A maioridade, por si só, não acaba com a execução. Precisa ter uma decisão judicial, com contraditório e tudo mais. É por isso, aliás, que esses processos antigos continuam correndo, mesmo quando a obrigação de pagar alimentos para o futuro já nem existe mais. Então o ponto nevrálgico é este. Será que a dívida acumulada, aquelas parcelas vencidas e não pagas, tem a mesmíssima natureza jurídica do direito de pedir alimentos para o futuro? A resposta para essa pergunta é a chave que abre todas as portas aqui. E aqui está a solução, de forma brilhante. A doutrina e a jurisprudência construíram essa distinção. Uma coisa é o direito de pedir alimentos, para garantir o sustento futuro. Esse sim é personalíssimo e irrenunciável. Outra coisa, bem diferente, é o crédito que já foi formado pelas parcelas vencidas. Esse crédito, ele entra no patrimônio do credor, ganha uma natureza patrimonial e por isso se torna disponível. Simples assim. Agora sim, vamos avançar para ver como o Superior Tribunal de Justiça conseguiu resolver esse conflito de uma forma, eu diria, bem elegante, trazendo paz e valorizando a autonomia das partes. A pergunta que chegou lá no STJ foi basicamente esta: um acordo que perdoa uma dívida de alimentos do passado, ele é válido, mesmo com o que diz o artigo 1707 do Código Civil? E o caso que botou um ponto final na discussão foi este aqui, o recurso especial 1529532. Ele foi o grande teste para a tese da disponibilidade do crédito alimentar e forçou o tribunal a criar uma diretriz bem clara sobre o assunto. E aqui, nas palavras do ministro relator, está a síntese de tudo. A proibição da lei, ela protege o direito em si, o direito de pedir alimentos para o futuro, mas ela não impede que o credor decida o que fazer com o crédito que já é dele, referente ao passado. Transacionar sobre esse crédito é um exercício de um direito e não uma renúncia a ele. A diferença é sutil, mas fundamental. A lógica do tribunal foi muito pragmática e atenta à realidade do direito de família. Primeiro, incentivar acordos é sempre bom para restaurar os laços familiares. Segundo, vamos ser realistas, aquela dívida antiga já perdeu o caráter de urgência de subsistência. E terceiro, e talvez o mais importante, perdoar o passado não significa abrir mão do direito de pedir ajuda no futuro, se for preciso. Muito bem. Agora que a gente já sabe que é juridicamente possível, fica a pergunta prática.
qual a forma mais segura, mais eficaz, de formalizar esse acordo e garantir que a execução seja extinta de uma vez por todas? Essa tabela aqui, colegas, é fundamental para a nossa estratégia processual. A primeira opção, a simples desistência da execução, é uma armadilha, um erro crasso para o devedor. Por quê? Porque não extingue o crédito, ele continua existindo e pode ser cobrado de novo lá na frente. A renúncia ao crédito até funciona, mas o termo pode gerar confusão. Agora, a terceira via, essa sim, é a que dá segurança total. Então, a melhor prática, sem dúvida, é preparar uma petição de acordo, uma petição bilateral, assinada por todo mundo, partes e advogados. E o pulo do gato é ter nessa petição uma cláusula bem clara, expressa, de quitação plena, geral e irrevogável, com a remissão, ou seja, o perdão da dívida. Isso extingue o processo com resolução de mérito e dá segurança jurídica máxima para o devedor. Fim de papo. Para fechar, vamos falar um pouco das implicações práticas e até éticas dessa orientação do STJ para a nossa atuação diária nos casos de família. E o ponto central aqui é o nosso papel. Para clientes adultos e capazes, o nosso dever ético não é mais impor uma visão paternalista do que seria o melhor interesse financeiro deles. A nossa função é instrumentalizar a decisão soberana que eles tomaram, claro, garantindo que foi uma decisão livre e informada, e é por isso que essa posição do STJ é tão emblemática. Ela reforça em muito a autonomia privada dentro do direito de família. Essa nossa análise toda nos deixa com uma reflexão para o futuro. Essa valorização da autocomposição para acabar com um crédito alimentar antigo pode ser um sinal de uma tendência muito maior. Então fica a pergunta no ar. Até onde a autonomia da vontade pode avançar para modernizar e principalmente humanizar a forma como a gente resolve os conflitos familiares? É algo para a gente pensar.